investidor, dia 1º de novembro de 2017, eu sou Danilo Frata, analista capitalista e consultoria financeira, e essa é a análise de fechamento do pregão. Lembrando que amanhã é feriado, não teremos pregão da Bolsa de Valores, voltamos sexta-feira. Sexta-feira, então, tem payroll que deve balançar o mercado. Hoje, então, operações iniciadas e encerradas. No dólar foram 3 operações, uma com ganho, 2 com loss. No índice, aproveitando aqui já passar um saldo acumulado da semana, aí no dólar a gente tem 8,5 de positiva semana por enquanto. No índice, então, hoje foi apenas uma operação com 120 pontos de gain. Na semana a gente tem acumulado em 940 pontos no mini índice, sendo 5 com gain, 2 com loss. E hoje, então, em day trade de ações, a gente fez 8 operações, 4 gain, 3 loss, somando menos 0,93. Na semana aí nós estamos com 6% de gain em operações day trade. Eu vou passar essas operações de day trade com vocês aqui. Esse é o relatório que a gente disponibiliza para os nossos clientes no final do dia. Primeira operação do dia, então, foi venda de BTOW3. Começou o dia aí com o candle totalmente fora das bandas, longe das médias, padrãozinho de topo, venda perdendo a mínima. O ativo chegou a andar 1%, aí firmou um martelinho, a gente saiu na máxima do martelo, somando 0,27% de gain. Começo do dia também Fibria, fez aqui uma barra de ignição, barra elefante com volume, deixa eu ver se o volume foi acima da média, eu acho que foi, se não me engano, volume na média aí. Compra a aspiração da máxima, papel veio voltando, a gente colocou stop aqui no meio do caminho, no fundinho que formou, a gente saiu então com loss de 1,5. Deixa eu ver se é isso mesmo, isso mesmo. Posteriormente a gente fez uma venda em Bradesco aí, também uma barra elefante, com volume acima da média, a venda perdendo a mínima, tocou no nosso RP, ficou andando na região de fundo de RP ali, a gente aproveitou e saiu da posição no final do dia, somando aí 0,84% de ganho. Uma venda em Gol 4 aqui ativando o pivô de baixa, uns 15 minutos, próximo das médias abrindo as bandas. Posteriormente o ativo voltou a sair estopado com 0,38% de loss. Croton também venda aí, ativando o pivô de baixa, perdendo a mínima. A gente fez a venda, o ativo voltou, está bem errático aí no começo do dia. Posteriormente aí na tarde ficou bem baixista. O pregão no começo do dia começou em alta, caiu, subiu e depois definiu aí para baixo, o que gerou alguns stops para a gente nas posições de day trade. No dólar, então, a gente fez uma comprinha aqui nesse fundo, depois de estar esticado, a gente comprou com 3 pontos, aí um scalperzinho, segurasse um pouquinho mais, o dólar andou bem, saímos com 3 pontos positivos no dólar, então, Estácio, saímos com 1,21% de ganho, deixa eu ver se os candles são desses, isso mesmo, aqui já, ó, o Estácio começou em alta, veio, testou fundo, formou um fundo, perdendo a mínima aqui desse candle vendedor, nós fizemos a venda, saímos com 1,27% de ganho. Braskem, o papel veio caindo aqui, não quis fazer a venda porque ficou um pouquinho distante das médias, o papel andou bem, formou aqui um fundinho longe das médias, tentou pegar um repique, ficou 1 centavo do nosso RP, a gente estopou aí na entrada, saímos no 0 a 0. No mini índice hoje, então, começou o dia, começou o pregão em alta, veio, testou aqui a região da LTB rompida em gap, fez um topo duplo, fez aqui uns zigue descendente, então aqui a gente vendeu, a gente buscou aqui um movimento rápido de 120 pontos, posteriormente o índice andou bem. A única operação que a gente fez no índice, no dólar, posteriormente na parte da tarde aqui, a
ativou um pivô de alta com volume, a gente fez a compra, voltou, a gente saiu estopado com 4 pontos, novamente aí no dólar ativa, novamente o pivô de alta, depois de ficar lateral, a gente fez a compra novamente com volume, chegou a andar um pouquinho, ficou ali na região, formou um topo nos 15 minutos, a gente saiu com menos 2 pontos, antecipou a saída. E lojas Renner na parte da tarde, papel deu uma sinalização baixista, fez 2 movimentos laterais em cima das médias viram para baixo, perdendo as mínimas, saímos com 0,8% de ganho neste trade, que foi o último day trade realizado no dia. Não tivemos nenhuma operação tocando no RP e hoje a gente iniciou uma operação de compra que foi Velid, a compra foi dada aqui em 18h33, nós oficializamos em 18h36, abriu em gap, posteriormente quem deixou aí na entrada original tocou na entrada, o ativo fechou em alta de 1,64, vinha comentando esse ativo que no semanal estava testando a retração de Fibonacci aqui em 18,30, 18,40, até a região de R$18, e também é região de suporte para o papel no gráfico semanal. No pregão de ontem, então, deixou um candle branco, padrão de fundo, a gente fez a compra, papel que veio caindo durante 15 dias, sem nenhum sinal de repique. Então, nessa região de suporte, a gente fez a compra, se a gente vê até aqui no gráfico diário, é uma região de suporte para o papel, foi tocada várias vezes nessa região. A gente fez a compra aí contra a tendência, esperando um repique com alvo mais ou menos onde está a média móvel de 9, aí na casa de 19,58. Então, única operação iniciada hoje. Vamos aqui analisar os papéis. Deixa eu pegar aqui o índice Bovespa. O índice Bovespa, então, fechando com 0,65% de queda. Foi lá, testou a média móvel de 9 períodos, testou a região perdida de 75.200 pontos, volume acima da média, segue seu movimento de baixa no curto prazo, vem buscar então a região de 73.600 pontos, que se perdida vem buscar o fundo em 73.100 pontos, segue tendência de baixa no curto prazo para o índice futuro, o índice Bovespa. Dólar futuro, por sua vez, novamente testa aqui a região de 3.300, região de resistência, não consegue romper, testa o suporte em 3.270. Ontem eu tinha comentado com vocês, a expectativa é o papel dólar futuro ficar lateral nessa região para ganhar força aí e seguir o seu viés de alta, caso consiga o rompimento de 3.305, então segue movimento lateral por enquanto para o dólar futuro, caiu 0,12% hoje. Os principais ativos da bolsa, Ambev caindo 0,77%, tem como objetivo desse movimento de baixa aí a casa aqui de R$20, hoje aí testou a média móvel de 9 períodos, testou o suporte perdido em R$21, fechou na mínima, tem tudo aí perdendo na mínima para buscar a região de 20,40, posteriormente suporte em R$20. Banco do Brasil segue essa sequência de baixa, onde eu comentei com vocês aqui, deixou um belo candle de topo no gráfico mensal. Já busca aqui o suporte em 30,11, deixa eu olhar pelo gráfico mensal, que também aí é uma região de suporte para o gráfico mensal que a gente teve o rompimento. O papel aqui tem como objetivo, primeiro objetivo na região de 33,80, que estamos próximos, posteriormente tem obstáculo aqui na média móvel de 21 períodos em 32,70, e pela retração de Fibonacci, o objetivo final do movimento corretivo para a tendência nos gráficos semanal 31,64, no gráfico diário estamos em viés de baixa, sem nenhuma sinalização de fundo até o momento. Bradesco também, todo o setor financeiro aí pesando bastante, segue essa movimentação de baixa, vem buscar aqui 33,34, também tem uma sinalização de topo no gráfico mensal, papel que pode vir corrigir até o topo anterior na casa de 30,60. BR Foods, novamente aí tenta ficar acima
do suporte em 44,40, não consegue, hoje fecha na mínima, tem tudo então agora perdendo a mínima do dia de hoje para vir buscar 42,50, segue viés de baixa no curto prazo para o BR Foods. BVMF segue aqui no movimento lateral para o prazo mais longo, precisa perder a região de 23,50 para ganhar viés de baixa, para retomar viés de alta, esperar a região de R$25. Se a gente notar aqui, nós já temos os candles já trabalham abaixo da média móvel de 9, está virada para baixo, e a média móvel de 21. Então, o papel aqui vindo testar 23,50 e rompendo pode ser um trade na ponta vendedora. TSA4 também aí caindo junto com o setor financeiro, também deixou um candle de topo no gráfico mensal, caiu 0,76, segue viés de baixa aqui, vem buscar 10,20, Itaú também caindo 1,28, papel que a gente está vendido. Gráfico mensal também deixou um candle de topo, tem aqui como suporte a região de 39,80 e R$40, onde é o topo anterior rompido. Nós temos alvo em 40,20, papel sem sinal de fundo até o momento. Croton aí, também mais um dia baixista para Croton com 0,78. Já é aqui o 8º dia andando nessa região. Não consegue esperar a média de 9, tem tudo para vir buscar esse suportezinho em 17,30. Petrobras com uma alta de 0,78, não consegue romper a região 17,70. Segue movimento lateral pelo seu 4º dia e Vale 3 subindo 2,24, deixou um dojizinho, não vejo nada a se fazer no papel, segue aqui enrolado entre a região de 33,80 e 31,70. Petro 3, vou comentar aqui para vocês, Petro 3 deixou um belo candlezinho aqui de topo, que se perdendo a mínima pode fazer um movimento corretivo, primeiramente até a média de 9 em 17,70 ou até o topo anterior rompido em 16,87. Mas por enquanto segue viés de alta para Petro 3. Destaques de alta e de baixa. Destaque de alta então o IBR4 subindo 13,87. Não vejo nada se fazer no papel, deixou uma vela na parte superior do candle, volume acima da média. Rompe aqui região de resistência em 4,15, não vejo compra no momento e nem venda. Leve 3 subindo 5,36, volume acima da média, fechando na máxima, testando resistência 22,60. No gráfico mensal, se ficar acima, aqui ativa um pivô de alta, no gráfico semanal, se ficar acima dessa região, ativa um pivô de alta no gráfico semanal. O problema aqui de fazer a compra, a princípio aí o stop não é tão longo, mas o problema de fazer a compra é o momento aí do índice Bovespa, mas não nos impede tecnicamente fazer a compra. O BV aqui está mostrando aqui divergência do movimento de alta do preço. Eu vou aguardar aí o rompimento, que se não for um rompimento esticado, pode ser uma compra para swing trade. Magazine Luiza, 5,8% de alta, papel abriu em gap de alta, não vejo nada a se fazer, segue em viés de baixa. BTW3, 4,8% de alta, também abriu em gap de alta, deixou aqui um spinning top, um pequeno de decisão, vem mantendo aqui um movimento de triângulo no curtíssimo prazo, onde temos LTB, hoje testa novamente, rompimento de umas extremidades, papel ganha força aí no viés positivo, ficando acima aqui de 23,70, ficando acima, abaixo de 20,64, deve aí ganhar força no movimento da tendência de baixa, lembrando que a gente já tem aqui topos mais baixos que os anteriores, papel testando uma região de LTB no curto prazo, DTEX 3, papel trabalhando aí dentro de um triângulo, testou a banda superior do triângulo, não vejo nada a se fazer, papel precisa ficar acima de 10,25 para ter algum viés de alta aí no curto prazo. Destaques de baixa, LET 6 caindo 6%, depois do rompimento deixou 3 dojis aqui indicando o topo, perdeu a mínimos dojis, vem caindo,
Já testando aqui o suporte anterior, que se perdido, ativa um pivô de baixa no curto prazo na região de 23,90, então perdendo a mínima aí o papel deve buscar a região de 22,40. CEMIG caindo 4,14, ativa mais um pivô de baixa. Eu não vejo venda no papel porque estamos próximos de um suporte no gráfico semanal em 7,15, um alvo curto de 3%. Não vejo nada a se fazer no momento no papel. E Even 3 caindo 3,7. Tentou deixar o candle de fundo ontem, perdendo a mínima do dia de hoje. E ativa mais o pivô de baixo para buscar a região de R$ 4,90 a R$ 5. Alguns papéis que eu separei aqui para falar com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Arezzo, papel aqui que indicou um rompimento falso, tentou um rompimento, deixou um dogezinho, perdeu a mínima, vem caindo nos últimos 2 dias, caiu cerca de 10%, segura na retração de Fibonacci, deixou aqui um candlezinho de fundo. A princípio eu não vejo compra para papel, não vejo nada a se fazer, esperar o rompimento das máximas aqui em R$ 55,00 ou a perda da mínima em 47 para pensar em algum trade. BRML3, papel aqui está testando região de suporte, deixa um padrãozinho de fundo, se não me engano foi com volume acima da média, é isso mesmo. Papel que está longe da média de 21, pode fazer um repiquezinho até a média de 21, esperando aqui a região de 13,14, um repique curto, com risco ganho 1 para 1. Então, por isso a gente fica fora do trade, só observa caso venha romper essa região. Banrisul, BRCR6, papel em tendência de baixa, fez um movimento de repique, testou a média de 21 hoje novamente, fica abaixo, já está abaixo da média de 9, perdendo as mínimas aqui, pode ser uma venda para o papel, buscando o fundo anterior na casa de, deixa eu aqui botar para você, na casa de R$14. Copel 3, papel aqui que eu separei justamente pelo fato de vir testar aqui uma região de suporte no gráfico mensal e no gráfico semanal. Região de 24,40, papel aqui pode deixar um candle de fundo que nos daria a oportunidade de um trade de repique contra a tendência, já que o papel aqui está distante da média de 9 e também distante da média de 21. Vamos observar a sexta aí, nos gráficos de 60 e 15 minutos, se deixa um candle de fundo nessa região para tentar algum trade de swing trade pelo gráfico de 60 minutos. CSMG3, papel também testando suporte. É a terceira vez que toca aqui no suporte em 39,80, deixa um candle de fundo, o problema aqui, não estamos distante da média de 21 e deixa uma vela superior, não vejo nada a se fazer. Eu espero aí que o papel faça um movimento corretivo até a média de 21 períodos, deixe um candle vendedor para a gente pensar numa venda ou até mesmo ficar testando a região de suporte para pensar numa venda. Por enquanto não vejo nenhum trade para o papel. CSNA3. Papel vem aqui pelo seu quinto dia consecutivo de queda, se aproxima da região de R$8, uma região importante para o papel, que era resistência e agora se torna região de suporte, tanto no gráfico diário como no gráfico semanal. Então é bom a gente ficar de olho aí, se nessa região deixar um candle indicando o fundo, pode ser uma compra contra a tendência. Duratec já comentei com vocês, a Embraer deixou 2 candles indicando fundo, em cima de uma região de suporte na região de 15,8, tentou um movimento de alta, tocou na média de 9 períodos, recuou, não vejo nada a se fazer no presente, por enquanto no papel, a não ser que ele fique mais alguns dias laterais aqui nessa região e forme um fundo para pensar numa compra ou até mesmo aí rompendo o suporte aí na casa de R$15, a gente pode pensar numa venda, é um suporte bem forte. Se for olhar no gráfico semanal, nós temos aqui
um toque nesse suporte, 2, 3, 4 toques, e ele se mantém, o papel se mantém nessa região. Vamos guardar aí um rompimento do suporte ou aqui uma formação de fundo um pouquinho mais interessante para pensar numa compra. Eternit, Ether 3. Papel também trabalhando na região de suporte importante, região de suporte no semanal. No semanal, a terceira vez que toca nessa região. Se fechar um pouquinho acima da máxima de hoje, para o semanal, formaria um martelo em cima do suporte. A gente poderia pensar numa compra contra a tendência. Hoje deixa um padrãozinho de fundo no gráfico diário. Por enquanto, a gente fica de fora sem fazer nenhum tipo de operação. EZTEC testando região de suporte importante na região de 21,20, 21,60. Ontem deu assim a indicação de um pivô de baixa, hoje nega um candle de fundo. O problema é que é um candle sem volume, a gente não tem aqui alvo para pensar numa compra contra a tendência no curto prazo. No gráfico semanal fica interessante se não fechar assim. Se fechar assim, na verdade, porque vai fechar com martelo, depois de tocar a média de 21, vamos aguardar sexta-feira aí, fechamento da semana, para pensar numa compra pelo gráfico semanal em EZTEC. XGBR segue movimento de baixa no curto prazo, quinto dia caindo, vem testar novamente a região de 15,50, já testou uma vez, duas, agora seria o terceiro teste. Se romper, eu fico de fora, o movimento já está esticado na venda. Interessante seria o papel chegar nessa região, fazer um movimento lateral, posteriormente romper, aí sim poderia pensar numa venda, caso venha romper direto, eu não entro no trade. Igual 4, mesma indicação de GBR, vem testar suporte aqui no gráfico semanal na região de R$ 5,00, 4,90. No diário aí já temos 5 dias caindo também. Eu aguardo aí os preços se acomodar nessa região ou até fazer um repiquezinho até as médias para pensar numa venda. Por enquanto nada a se fazer. Grandene segue brigando aqui com LTB do prazo mais longo. Se fechar um candle acima dessa região, eu penso em compra o papel. O ABV está ascendente no diário. No semanal, se a gente fechar na semana acima dessa região também, ativa um pivô de alta no gráfico semanal, então aguardar o fechamento aí de sexta-feira. Nos 60 minutos também não consegue fechar acima dessa região. Se sexta-feira aí fechar com um candle acima dessa região, próximo das máximas, pode ser uma compra pelo gráfico de 60 minutos. HBOR 3. Testando região de suporte importante para o papel. A gente já tem esse teste aqui. Deixa eu pegar o outro cara aqui para vocês. Um teste, dois testes, até foi rompido de corrompimento falso, depois fez um movimento de alta. Terceiro teste, esse é o quarto teste, deixa o padrãozinho de fundo, não confirma hoje. Rompendo a máxima do dia de hoje, pode ser uma compra contra a tendência para o ativo. Da GTX. Papel aqui deixa um dogezinho hoje, já está abaixo da média de 21, abaixo da média de 9. Eu penso numa venda perdendo aqui a mínima em 28,87. Um stop aqui nas máximas, um stopzinho curto de 4 a 5%. Expectativa de rompimento do topo anterior no gráfico semanal, a gente tem espaço aí para corrigir, principalmente no gráfico semanal, no gráfico mensal, desculpa também. Então, eu fico olhando para a venda por papel, apesar que depois do rompimento segura aí na retração de 61,8, que superando as máximas aqui em 30,31, pode tentar um movimento de alta. Mas eu fico olhando aí agora para a venda para HGTX3. Hipermarcas, volume acima da média, subiu aí 1,58, deixou uma vela superior, não vejo nada a se fazer, a não ser que rompa R$ 35,00 e confirme o rompimento. O papel segue em tendência de alta, segurou na média de 21 e média de 9 e volume ascendente aí na ponta compradora, aguardar o rompimento para pensar em alguma posição no papel. Lame 4, deu novamente uma sinalização de fundo ontem,
Hoje tocou na média de 21 e recua, fechando na mínima com volume. Eu ainda aguardo o papel testar R$17 ou R$14,90 e formar um fundinho para pensar numa compra. O papel não chegou a testar esses patamares, provavelmente sexta-feira a gente vai testar, que seria uma região aí de fundo para o gráfico semanal. MIUS 3. Comentei ontem também que deixou aqui um candlezinho de fundo, uma região de suporte. Hoje não confirma também, como outros papéis não confirmaram. Volume acima da média. Testou a média de 9, não vejo nada se fazer no momento do papel, a não ser que ele ande lateralmente aqui nessa região, para posteriormente romper a região de 4,8 ou fazer um pivôzinho de alta aqui e tentar um movimento na ponta compradora. Por enquanto ficamos de fora só vendo. Move 3. Ativo não consegue se desvencilhar da LTB no curto prazo, tentou um movimento de alta e não conseguiu. Vem testar novamente região de suporte importante para o papel. No gráfico semanal aqui já temos o segundo teste nessa região. Um teste, dois, agora o terceiro na verdade. Se perdido, o papel pode vir buscar a região, o fundo anterior em 7,11. Interessante o papel, que o papel está em movimento lateral, indicando o rompimento do suporte, mas o OBV está ascendente, divergindo do preço. Guardar aí o papel, fazer algum fundo aqui nessa região mais interessante para pensar numa compra. Se romper e formar um pivô de baixa com volume, é venda para Move 3. Marfrig, papel novamente aí não consegue confirmar o martelinho deixado. O papel então precisa romper 6,60 e ficar acima para tentar ganhar força compradora. Vem mantendo suporte para prazo mais longo, nada a se fazer. MRVE3 deixa um padrão de fundo, não vejo nada a se fazer. Vela superior, deixa uma vela na parte superior muito grande. Ficamos de fora só observando, não tem espaço para repique, tem um espacinho para repique até a média de cerca de 6%, com stop de 2%, até seria válido aí a compra do papel na região de 13,10 com stop na mínima do candle de hoje, que é um stop curto. Deixa eu ver a volatilidade, 0,48, teria que ser um stop aqui no fundo anterior, que daria um stop de 4%, com alvo de 6%, risco-ganho não é muito adequado para se pensar numa compra, ficamos de fora só observando. Natura, papel que eu estou de olho para vender, perdendo suporte aqui em 30,10, é venda para o papel está tentando aí romper suporte há 25 dias andando lateralmente. Deixa eu dar uma olhada no OBV, o OBV segue em movimento lateral, mas já perdeu seu suportezinho, então perdendo 30,10 é venda para a Natura. Pão de Açúcar ativa aqui um pivô de baixa, depois de um movimento lateral. Ativo já perdeu o LTA para o prazo mais longo, testou essa região 1, 2, agora na terceira vez rompe, tem alvo aqui em 70 e 75. Localiza, papel não consegue fazer movimentos de alta, vem com o ABV descendente, mostrando força dos vendedores, também o rompimento de 56,89, 56,90 ativaria um pivô de baixa, com o primeiro alvo na casa de R$53. Ficamos de olho aí para pensar numa venda. Sambi 11 deixou um padrãozinho de fundo em cima da retração de Fibonacci, com volume acima da média. Quem pensa em compra acima de 29,80, problema que o alvo é curto, ou até mesmo aí no corpo do candle 29,9, com o stop curtinho na mínima do fundo anterior, para buscar aí cerca de 4%, aí sim seria um trade válido, papel que faz a princípio um movimento corretivo, mas o problema é que nós já temos aqui as médias virando para baixo. Indicação baixista para o papel, o OBV está bem baixista também, por enquanto ficamos de fora
de Sambi 11. E TOTS 3, papel aí com volume bem acima da média, fechando na máxima, rompendo região de resistência importante no gráfico semanal e também no gráfico mensal, que era respeitada aí durante bastante tempo, teve vários toques. Esse papel sim, esperando a máxima, é compra. Com stop na mínima, stop curto ou no fundo anterior. Deixa eu ver a volatilidade do papel, 0,79. Pode ser até na mínima do candle de hoje. Volume com alvo, aí o alvo a gente vai ter que dar uma olhada no gráfico semanal. Primeiro alvo aqui em 34,90, posteriormente topo anterior em 38, que dá um alvo de cerca de 11%. TOTS 3, então atenção no rompimento da máxima sexta-feira, 24. Papel os últimos 3 dias com volume bem acima da média, o BV já se mostra bem vendedor, perdendo as mínimas aqui na região de R$50, pode ativar um pivô de baixa para vir buscar o fundo em 48,60 e posteriormente aqui a região de 47,80. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico semanal. Isso mesmo. Primeiro objetivo, região de 4,80, retração de Fibonacci. Atenção, quem está comprado, apertar stop no papel. E VEG3, ativo aí, testa a média de 21, média de 9, que já estão viradas para baixo, já perdeu o LTA no curto prazo. Está em tendência de baixa no curto prazo, ativou um pivô de baixa no dia, deixa eu ver que dia que foi aqui, dia 30, perdendo a menos que antes de hoje, pode aqui continuar o movimento de baixa para buscar o fundo na casa de 19,50. Deixa eu ver o gráfico semanal, justamente aí. Nós temos como obstáculo a média de 21 no gráfico semanal em 20,40 e posteriormente o topo anterior rompido na região de 19,80, 19,50. Essa então foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa noite, um ótimo feriado e até sexta-feira.